Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou fazer uma discussão aqui sobre um tema, sobre um assunto que ele é... Eu percebo que ele é bem popular aqui na internet, né? Essa tentativa de tentar abordar, essa tentativa de abordar temas sobre o imaginário brasileiro, sobre a vida cotidiana no Brasil, como se relaciona com assuntos mais rebuscados da cultura, da história. Eu percebo que isso é um tema bem popular, principalmente pelo fato de que é um tema palatável, né? De uma certa maneira, ele mexe com o nosso cotidiano, então ele é um tema palatável, mas ao mesmo tempo dependendo também do expositor, né? Da pessoa que se propõe a falar sobre esse tema. Se for uma pessoa muito competente, ele não fica um tema também completamente banal. Você consegue ter observações, insights até bem substanciais nesse tipo de diálogo. Eu não sei se eu sou esse tipo de interlocutor. Né? É provável que não. Mas eu gosto desse tipo de abordagem, desse estilo de tema. Então eu vou tentar fazer alguma coisa com relação a isso. E vou tentar ser bem sucinto, bem rápido. Eu não tenho conseguido ter uma abordagem mais dinâmica nos outros vídeos, mas nesse aqui eu vou tentar passar uma ideia, fazer uma síntese mais rápida. O que me chama atenção, principalmente aqui no que eu vou discutir, é sobre um traço muito comum que se percebe, né? Seja no discurso, né? No discurso cotidiano da vida, seja no discurso midiático, até mesmo no âmbito intelectual, nas academias, que é a animalização do pobre. A animalização das pessoas pobres. O fato do pobre brasileiro ser tratado como animal. E essas observações vieram a mim num dia que eu estava frequentando um certo ambiente, né? E eu vi pessoas não pobres, né? Pessoas até de uma certa condição aquisitiva elevada, se comportando de forma degradante, né? Do que seria comumente associado a um comportamento, falando assim numa abordagem carioca, um comportamento de favelado. Mas eu vi aquilo e instantaneamente me veio à mente uma passagem, né, de Crime e Castigo, uma conversa quando logo no início da história, né, quando Raskolnikov ele encontra o Marmeladov naquele bar todo decadente, todo degradante, e o e o Marmeladov diz o seguinte, né, para ele. Vou ler a passagem aqui. Meu senhor, a pobreza não é um pecado, é a verdade. Sei também que a embriaguez não é nenhuma virtude. Mas a miséria, meu senhor, a miséria, essa sim, essa é pecado. Na pobreza ainda se conserva a nobreza dos sentimentos inatos. Na miséria não há, nem nunca houve nada que os conserve. Essa passagem me veio imediatamente à mente para pensar numa coisa que é muito comum dentro de todo o contexto brasileiro, desde o contexto intelectual até o contexto mais mundano, que é o fato de que se perdeu essa dimensão de que as pessoas podem conservar a sua dignidade na pobreza, né? De que as pessoas podem ser pobres, estar em situações financeiras extremamente precárias, difíceis, mas mesmo assim vivenciarem aquilo conservando um certo nível de dignidade interna, uma dignidade de caráter.
Mas e se perdeu completamente essa noção aqui no Brasil. Aqui no Brasil pensa-se que o pobre, se ele ah, se a pessoa é pobre, ela necessariamente deverá se comportar igual um animal, da forma mais degradante, mais animalesca mesmo possível. Você tem esse tipo de consciência e você escuta esse tipo de coisa, às vezes até das pessoas nessa própria situação. Elas aceitam, de certa forma, essa associação dessa condição material com essa postura, essa conduta moral. Essa nem associação, né? Mas quase uma determinação mesmo, uma questão de casualidade. Você, você é, você é pobre, logo você necessariamente terá um comportamento imoral. E isso é. E você poderia se atribuir isso a diversas coisas. Eu creio que a maioria das pessoas, a primeira coisa que vai vir à mente, né, é muito provavelmente marxismo, né? A influência do marxismo no Brasil. Mas eu não creio que o marxismo, claro, ele tem a sua responsabilidade, mas eu creio que já tinham condições pré-estabelecidas dentro da mentalidade, principalmente da mentalidade das elites brasileiras que proporcionaram isso. Eu não acho que é um fruto de uma ideologia específica, mas sim de um certo tipo de abordagem com que se passou a encarar o povo brasileiro. E eu diria que você percebe isso mais latentemente, principalmente naqueles livros horrorosos que todo mundo é obrigado a ler na escola do naturalismo brasileiro, em que você tem justamente essa abordagem de se tratar o povo dessa, dessa redução ao povo e a observação do homem, essa condição animalesca. Isso era feito principalmente entre as populações mais pobres. Então você tem essa associação já entre a pobreza e essa enfermidade moral. Então você então você percebe que isso já era, de certa forma, uma abordagem que as elites brasileiras e que a classe intelectual brasileira tinha para com relação ao brasileiro e principalmente as classes mais baixas brasileiras. Mas quais são, no caso, as consequências disso, né, para toda para todo o estado de coisas que nós vivemos? Eu diria que a relação disso é a de uma constante de uma redução mesmo da condição do homem a esse estado animalesco, porque sempre se teve essa abordagem, até no sistema educacional brasileiro, de não se considerar o homem como um animal racional. O homem tem essa visão de que o homem não é como se o homem fosse dissociado das faculdades cognitivas ou como se ele não fosse capaz de realizar da realização dessa faculdade que é inerente à sua própria natureza. Eu também, pensando sobre isso, eu lembrei, né, de outra passagem de um livro do positivismo no Brasil, do historiador João Camilo de Oliveira Torres, que ele dialoga sobre isso, uma passagem que eu vou ler também aqui. Se alguém quiser dar-se o trabalho de elaborar uma filosofia brasileira da educação, tirada de nossas reformas do ensino, encontrará somente pragmatismo e irracionalismo. O homem de nossos educadores não é racional.
exatamente isso. Tem-se toda essa abordagem para com as pessoas no Brasil, de não considerá-las como capazes de, de realizar aquilo que é inato ao homem, né? Que é o exercício de suas faculdades cognitivas, da sua razão. Mas e você percebe isso isso é impregnado, de certa forma, até no nosso sistema de ensino. E aí a consequência disso é, se o que diferencia o homem dos outros animais é justamente a sua faculdade cognitiva, essa faculdade cognitiva que é única a ele, que não está presente em outros seres da natureza. Se você passa a tratar o homem como um ser incapaz do exercício dessas faculdades, o equivalente é você reduzir ele às outras, ao mesmo nível das outras existências dentro da natureza. O que tem como resultado final essa abordagem de se tratar o homem como um completo animal, que é basicamente a abordagem da elite intelectual com relação ao povo brasileiro. Né? O povo brasileiro, por conta da sua condição de miséria, ele está no mesmo nível de animais, né? Eles ocupam a mesma condição, a mesma condição onde que um animal, basicamente isso. E existe essa questão, né? Que o brasileiro ele é muito convencido disso realmente, de que o seu comportamento moral, que é uma coisa inerente ao homem justamente por conta da sua faculdade intelectiva, porque um animal ele não é capaz de ter moral no sentido de que um homem tem uma atitude moral, né? Nessa questão de seguir princípios, de ter essa consciência da dignidade. Isso é algo apenas do homem, né? E se o homem... E a diferença entre um homem para um animal também é que um animal ele nunca pode ser homem. Mas se um homem quiser, ele pode se animalizar. Então, no Brasil, as pessoas estão muito convencidas. Elas estão extremamente convencidas dessa farsa. De que a sua dignidade enquanto pessoas está diretamente relacionada com a sua condição material. Né? E estando convencidas disso, seja por ignorância, seja por conveniência também, né? No sentido de aceitarem isso como algo conveniente para justificarem as suas próprias condutas, tomando isso, elas conseguem sim reduzir a si mesmas a um estado animalesco, que é o que nós percebemos hoje. Mas esse estado animalesco, que aparentemente parece ser algo apenas inerente às pessoas em uma condição material precária, se torna cada vez mais uma expressão de toda a cultura brasileira, né? Toda a própria forma do comportamento do brasileiro em geral. Você percebe que é cada vez mais universalizável. Esse tipo de conduta degradante, rude, miserável, está cada vez mais presente em todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as esferas sociais no Brasil. Não é algo exclusivo da favela, vamos dizer assim, né? Que a favela talvez seja o maior representativo desse tipo de mentalidade e desse tipo de situação que eu estou descrevendo aqui. Então, é basicamente isso. Foram essas as minhas impressões.